paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, presta atenção aqui na palavra de Deus, ó, Deus é maravilhoso, não é? Deus é maravilhoso, não é? Presta bem atenção. Eu vou falar uma palavra que a gente falou há uns 2 dias atrás. Não é repetindo palavra, não, é porque Deus é fiel, Ele quer falar algo novo nessa palavra. Por isso que a gente se alegra, porque a palavra é viva. Presta bem atenção. Porquanto, Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança de um futuro melhor. Então, me invocareis, chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscarei e me encontrareis quando me buscareis de todo o coração. Irmão, presta bem atenção. Palavra simplesinha. Deus é tremendo para falar conosco e nos dar direção. Fica com o que Deus tem para você em nome de Jesus. Não entra na onda do diabo, não entra na onda da carne, não entra na onda do pecado. Em nome de Jesus, fica com o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. É isso aí, fica com o que Deus tem para você em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção aqui comigo. Deus é fiel para nos dar vitória, querido. Deus está cuidando da nossa vida. Não é eu que escolho a mensagem, é Deus que escolhe. E deixa eu te falar, o que ele está falando aqui, ó? Porquanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, Deus. Né? Planos de fazer prosperar e não de lhe causar dor e prejuízo, planos para dar esperança de um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Presta atenção. Pode estar acontecendo algum desafio aqui, não tá? Ó, porque somente eu sei os planos que determinei a vosso respeito. Planos de fazer prosperar, não de causar dor. Aí fala, então me invocareis, chegarei a mim para orar e eu vos darei toda atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Deus está falando para se dedicar que vai ter um resultado, para nós buscarmos que as coisas vão ser mudadas. Irmão, presta atenção, não entra no cenário que o diabo causa, não. O que Deus tem para mim e para a tua vida é plano de fazer prosperar, de fazer com que as coisas funcionem, fazer com que as coisas deem certo, que haja a manifestação e o poder de Deus. É isso que ele quer. Ah, irmão, mas eu estou vivendo outra coisa na minha vida. Você está vivendo outra coisa na tua vida? Então bora clamar a face do Senhor, que Ele é bom, Ele é misericordioso. O que ele está falando? Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. É isso que ele está falando, que eu vou buscar e vou encontrar quando eu busco de todo o coração. Mas você vai ficar aí achando o quê? Está vivendo uma situação, mas Deus falou que tem plano, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Lá no Coríntios 2:9 não fala que o que subiu, não subiu na mente, não chegou no coração, não chegou aos ouvidos, foi o que Deus preparou, mas todavia ele revelou pelo Espírito. Então vamos buscar Deus. O que ele está falando? Porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Irmão, o que ele está falando? Que os planos estão na mão dele. Não está na sua mão. Não está na minha mão. Ah, mas aconteceu tal coisa. E eu já venho de um tempo aí cheio de desafio. É mesmo? O que aconteceu na sua vida? Ó, primeiro, eu tive um sonho. Presta bem atenção. Aí, o que aconteceu? Então, aí eu tive um sonho bom, um sonho assim, extraordinário. E o que aconteceu depois desse sonho? Tudo ao contrário, me jogaram numa cova, aí depois me venderam, aí depois eu estava numa casa lá de um homem rico lá, e depois estava tudo bem. O que aconteceu com você? Ah, a mulher lá veio com historinha, eu honrei a Deus, sabe o que aconteceu comigo? Fui para a prisão, e depois, o que aconteceu? Depois da prisão, entrou uns caras lá, Deus me deu a revelação do sonho deles, mas eu continuei mais 2 anos lá na prisão. E o que aconteceu depois de tudo? Passou muito tempo. Depois de muito tempo, eu fui ser o governador do Egito. Irmão,
Em nome de Jesus, somente eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Às vezes nós estamos passando desafio, e é verdade os desafios que nós estamos passando. É luta, é verdade, é tudo verdade, mas o plano que Deus tem para nós não vai ser abortado em nome de Jesus. O projeto que Ele tem para a nossa vida não vai ser abortado, porque Ele é fiel para nos sustentar. Em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-los de joelhos. Ó, leproso, estava lá cheio de ferida. Ó, um negócio contagioso, não podia ficar nem na sociedade, não podia nem ver outras pessoas, não podia nem conversar com os amigos, com os familiares, tinha que ficar no lugar lá só leproso. Ó, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelho e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. É isso que Deus quer curar daquilo que está nos causando dor, daquilo que é uma lepra no mundo espiritual, daquilo que a gente está fazendo nós ficarmos afastados de todo mundo. É isso, meu irmão. Somente eu conheço os planos que determinei a vossos respeito, plano de prosperar, de dar um futuro melhor, de abençoar a sua vida, mas eu estou vivendo coisa totalmente contrária. É mesmo, jogaram na cova. Aí, ó, depois me venderam, agora eu sou escravo aqui. E que mais? Estava tudo bem, ó, eu estava cuidando de tudo, mas uma enviada do Satanás veio lá querer fazer eu pecar contra o meu patrão. Não, mas eu honrei a Deus e honrei o patrão também. Mas que coisa! Mas você não teve um sonho? Deus não te deu um projeto? Deu, mas está acontecendo tudo isso. Irmão, tem hora que Ele está formando o nosso caráter, a nossa vida, nos ensinando a saber lidar com as situações. Em nome de Jesus. José tinha um coração de rei, mas um monte de coisa estava de governador, mas ele precisava ser modelado. Depois, quando os irmãos chegou dele lá, o que ele fez? Ele jogou os irmãos na masmorra? Vingou contra os irmãos? Não. Ó, colocou eles na melhor terra. Deus sabe o que está fazendo na nossa vida. Somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Bora entrar naquilo que Deus tem. Você lembra lá do Gideão? O povo pecou, não pecou? Entregou. Aí Deus entregou nas mãos dos medianitas. Estava lá morando em caverna, plantando escondido. Tinha que malhar o trigo lá na onde pisa a uva, porque senão os medianitas iam vir devastar tudo. Mas a verdade o povo saiu fora da direção de Deus. Depois que clamou, Deus falou: ó, eu dei tudo para vocês, mas vocês quis sair fora do meu caminho. Irmão, somente eu sei, Deus é que está falando, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Presta atenção, Mateus 14, 27. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu. Mesma mensagem de novo, como é que Deus é bom. Mas imediatamente Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, parece até que o cenário é esse, né? Vou afundar aqui, andando com Jesus, indo com Jesus, e eu vou afundar. Não, querido, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Você não vai afundar, não. Eu não vou afundar, não, porque Jesus me socorre. Imediatamente pegou-o pelas mãos, em nome de Jesus. Às vezes faltou fé, não faltou? Faltou fé para viver o milagre. Jesus estava lá e a gente estava caminhando, mas bateu um vento lá, tirou a nossa atenção.
Parece que esse, né, o quadro que o inimigo quer formar, um vendaval, as coisas acontecendo, mas o que ele está falando para mim, para você, querido? Somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, plano de fazer prosperar, você não vai ficar afundado aí não, você sabe nadar, você nasceu nas águas, mas esse desafio é espiritual, querido, vou estender a mão e pegar você aí, em nome de Jesus. Você quer mais uma para animar a sua fé aí? Para ver que tem um Deus que está cuidando de mim, de você, para ver um Deus que está cuidando da nossa vida, daquilo que é nosso, daquilo que a gente, daquilo que a gente nem sabe o que vai ser ainda, mas Deus está preparando a nossa vida. Então se alegra aí em nome de Jesus, porque insistiram na pergunta. Ele se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente inclinou e escrevia na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim Jesus lhe disse: nem eu te condeno, pode ir e não peque mais. Olha só, qual era o cenário? Pedra na cabeça. Qual era o cenário? Acabou para você. Qual era o cenário? Agora vai levar pedrada. Não vai não, filho. Jesus tem uma saída para mim e para você. Jesus tem um caminho para nos salvar. Parecia que ia dar tudo errado, né? Mas Jesus entrou na nossa história para nos salvar, para nos proteger e já deu tudo certo em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa para falar? Não tem, porque Deus é maravilhoso e vamos orar. Jesus, obrigado pelo teu amor, papai, pela tua misericórdia derramado sobre nós. Obrigado pela tua graça, tua presença. Nós te louvamos pelo teu amor. Pai, obrigado, porque só o Senhor sabe os planos que o Senhor determinou ao nosso respeito, papai. Obrigado, porque só o Senhor sabe os planos que tem para nós, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Parecia que era o fim, Senhor, mas o Senhor trouxe um caminho, o Senhor deu uma estratégia, deu salvação. Nós te louvamos. Nos enche, Pai, na força dessa palavra. Enche o meu irmão, enche a minha irmã nessa hora e nos cobre com o teu reino e a tua justiça. Obrigado, papai, porque o Senhor é bom, Pai. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Preparou essa palavra para alegrar o nosso coração, para encher a nossa alma, sabendo que o Senhor está cuidando da nossa vida, Pai. Nós somos fracos, falhos e dependentes de Ti, Pai. Nos enche da Tua presença, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada um que está comigo, livra do mal, livra da alma do inferno, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.